Wilson Barbosa, Fernando Moreira, Bárbara, Ana Paula, Miro, a todos vocês, queridos amigos ouvintes. É um prazer estar voltando disso. Pesquisa, nesse momento, é o assunto. Não tem como ocorrer uma situação diferente dessa. Essa enxurrada de pesquisas dá para que o eleitor, para nós que fazemos comentários políticos, tenha um embasamento de como andam as coisas. E é claro que as pesquisas espelham um resultado de momento, que pode mudar. Ao sabor dos ventos, o eleitor muda. Troca de candidato, retira apoio sem votar em ninguém, e isso termina criando pequenos conflitos no entendimento da pessoa que acha que o resultado de uma pesquisa é o resultado definitivo, mas a movimentação da sociedade ela se dá por minuto, todos os dias, todas as horas. Então pode mudar resultados. Mas se a gente observar, vai ao encontro daquilo que eu disse aqui faz 15 dias, logo no início do segundo turno, que estava aberto o resultado do processo eleitoral. Nem sempre se configura como um fato concreto e definitivo a vitória de alguém no primeiro turno se consolide como verdadeiro, como vitória para o segundo turno. Então tem essa movimentação. O que cabe aos candidatos é desmistificar mentiras que recaem sobre eles, falar de forma franca, ao invés de apenas trocar farpas. O esclarecimento é fundamental para o eleitor. Bolsonaro diminui essa diferença. Estava com 6, agora 5, alguns institutos 4. E eu quero dizer que isso faz com que a gente entenda que há uma subida de Bolsonaro. Foi mais agressivo. E esse percentual de 1% que ele diminuiu, que é muita coisa, não é pouca coisa, se deu mais exatamente pelo reflexo ainda do final do primeiro turno, naquele xingamento de forma eficaz, dura, até violenta, no debate com Lula no primeiro turno. E isso refletiu no segundo turno ao sabor daquilo que ouviram no primeiro, a indignação, principalmente em São Paulo. Mas Minas Gerais, apesar de Zema declarar apoio, o partido dele não teve voto. As pessoas que votaram em Bolsonaro votaram em Zema também. Eles tiveram lá o novo menos de 1% para as eleições para presidente. Então, 0-0. Não mudou muita coisa disso. Por exemplo, ontem até que enfim eu vi a campanha de Lula ter esse gesto de esclarecimento sem xingamento em parte do programa, quando lançou aquela carta aos pastores evangélicos, especialmente, que levava aos seus fiéis que Lula era contra a religião e tudo mais, que nunca foi contra, mostrando marcha para Jesus, mostrando a lei de liberdade plena de culto, e culto de todas as religiões, não apenas o culto evangélico, dando uma demonstração que nunca teve dificuldade. Foi 8 anos presidente, a sua sucessora mais 6, 14 anos, não houve qualquer perseguição a qualquer igreja de qualquer matiz. E aí é que um esclarecimento como esse, como dúvidas que se colocaram na sua voz, que ele era favorável ao aborto, e daí educação, criança, sanitário, se é presidente que coloca, por amor de Deus, sanitário único em colégio, pelo amor de Deus. Mas isso foi massificando na cabeça dos pobres e dos fiéis, que às vezes não está acompanhando as redes sociais as redes sociais não, vai nas redes sociais, o que é uma maluquice, mas a comunicação pura não vai. Ouve às vezes um pastor falar, ou mesmo um padre, isso vale para um lado e para o outro, e fica perturbado na memória. E quando isso é feito no púlpito de uma igreja, isso tem um valor que você não pode imaginar, porque as pessoas vão para a igreja buscar a verdade, buscar as boas novas do evangelho. E quando chega lá o seu pastor, que comanda aquelas ovelhinhas, ela espera dele a verdade. E quando ele faz proselitismo político no púlpito, as pessoas que estão lá na busca da verdade confundem que a verdade do evangelho também pode ser a verdade proferida pelo pastor fazendo política dentro do púlpito, o que é um erro grave. Eu acho que os evangélicos, ou qualquer das matizes, podem sim, porque são cidadãos, fazer política, ter a sua posição fora do púlpito. Na chegada dos fiéis à igreja,
naquela saudação final onde ficam na porta da igreja dando boa noite, bom dia e se despedindo dos seus fiéis. E Lula fez essa carta, abriram, que nunca aconteceu isso, e nunca aconteceu no Brasil perseguição, não é? Como não acontece na Argentina, que estão dizendo que fecha as igrejas para o dia. É mentira, mas é mentira. Abra as comunicações sociais na Argentina. Parou em 2020. Todas as igrejas, de todas as matrizes, como parou no Brasil também, com a pandemia, 2020. 2019 ainda não, no início ainda se persistiu. Depois mudou, depois abriu para 50%, para 70%, mas isso em 2000. Dizer agora que no ano passado é mentira, mas não é, não vou dizer é desinformação não, é mentira cruel e pura, você não pode levar uma mentira para aqueles que buscam a palavra de conforto que vem através do evangélico, para quem é católico, para quem é o evangélico crente. Então, eu digo isso aqui agora, para que a gente faça uma campanha limpa, que vença o melhor, se é que tem melhor, não é? Não votei em nenhum dos dois, se é que tem melhor, que escolha o seu candidato, todo mundo tem liberdade, mas respeite a vontade do outro. Por que eu tenho que seguir um camarada que tem a sua posição? Se eu respeito a dele, não quer respeitar a minha? Tem que respeitar, isso é imperativo na democracia. Violência, num processo que dura o que? Um mês de disputa, você briga com o irmão, briga com o amigo, briga com o colega de trabalho, fica inimigo com o outro, não vou votar em fulano, não pode votar não, só pode votar no candidato dele. Imagina um sujeito querer, qualquer que seja ele, um doutor, qualquer coisa, um homem puro do evangelho, querer me convencer a votar num candidato, ele não se olha não? Não, porque esse domingo passado aqui, sabe porque você não vota nisso? Então, quer dizer, a gente tem que aprender a respeitar ao outro, para ser respeitado, processo simples. Então, eu acho que Lula, não ele, mas a sua campanha, começou ontem, falando sobre aborto, que é contra, sempre foi contra. Lula, ele mesmo se manifestando no Flower, teve 1 milhão de acessos ontem. A mesma coisa com a posição de liberdade plena, e isso é bom para a democracia, do que simplesmente os xingamentos que saem de um lado e do outro procurando os defeitos. Porque aí fala que tá, aí vai o pessoal de Lula e diz, não, mas mostra lá a fita, Bolsonaro dizendo, ou comentando, que a gente não sabe como é isso, que ele queria o aborto do 4º filho dele, chegou a pedir à mulher. Quer dizer, a gente não sabe mais se isso é mentira, se isso é verdade, a gente fica na dúvida. Eu não quero saber da vida pessoal do presidente naquilo que não agride e que não prejudica a nossa vida no futuro. Eu quero saber com sua capacidade do que já fez, do que faz e do que pretende fazer. Isso, vocês todos, eu incluído aí, é que temos que saber dos candidatos. O resto é fuxico que não leva ninguém a nada, muito menos a consolidação de um processo democrático onde o país precisa se reerguer. As famílias têm que voltar a ficar unidas e não brigar por causa de política. Mais do que nunca, eu reafirmo aqui agora, não se apaixonem, nem tenham ódio de qualquer político, porque nenhum deles merece qualquer desses dois sentimentos seus, só quem sofre é você com isso, por desilusão ou a mesma saúde, porque o fígado velho não aguenta. É isso que eu queria deixar aqui, além de dizer que estranhei profundamente uma entrevista de Tiago Corrêa, esposo da vice-prefeita, num programa de Mário Kerr. Um bombardeio, falta de direcionamento, de forma de fazer política, que eu não entendi. É bom vocês acorrerem a um programa no nosso colega jornalista Mário Kerr, para ver que bombardeio que a gente não entende, desmerecendo o seu candidato. Você falou o marido da candidata a vice-governadora Ana Coelho. Exatamente, foi isso que eu disse. Eu disse outra coisa? Aí já fiquei bombardeado. Foi ele, é mulher da Diana Verrais. Mas você viu a entrevista dele, né, Mário Kerr? É exato, é isso que eu estou dizendo aqui. Ele disse o seguinte, o que é que ele falou? Ele disse que porque a Semineto fazendo a propaganda dele do melhor prefeito do Brasil, mas muitos prefeitos são melhores, são bons prefeitos de municípios que não têm recursos, não é, que lutam com dificuldades e são os melhores prefeitos. Quer dizer, em outras palavras, não é a Semineto que é só o melhor prefeito. No Brasil tem muitos bons. Ele disse mais, eu acho isso, né? Que é politicagem, o que é mais grave ainda. E aí da coisa outra que ele falou, diz que o PT, que ganhou no primeiro turno, foi o grande derrotado no primeiro turno, porque não ganhou no primeiro turno. A derrota foi não ter vencido no primeiro turno. Ou seja, para ele devia ter vencido no primeiro turno. E que os votos de João Roma
foi que evitaram do PT ganhar no primeiro turno. Ô, Dilson Barbosa. Aí eu digo, eu não estou mais entendendo nada, ele é o marido da candidata a vice-governadora de Assemineto, dizendo, em outras palavras, que diz que o PT mereceu ganhar, mereceu ganhar no primeiro turno. Olha, quando um zagueiro faz um gol contra, você já fica desconfiado dele. Quando ele faz 2 gols contra, compromete muito mais. Eu não sei se você lembra de um jogo que o Fluminense precisava dar de 5-0 no Santa Cruz e tomou de 5-0 aqui no Joia da Piseira. E aí o que aconteceu, Dilson Barbosa? Sapatão, nosso querido, um grande zagueiro, jogou no Bahia depois, um zagueiro formidável, fez 2 ou 3 gols contra. Fez gol contra. Aí Miralha disse assim, Mário Braga, marca o Sapatão. Não mandou mais. E nós perdemos. Mário Braga vai ter que marcar Sapatão, né? Foi. Ô, Mário Braga. Marca Sapatão, quer dizer, esquece do jogador do Santa Cruz. Pra quem não lembra... É o caso desse cara. Pra quem não lembra, Mário Braga era o 4º zagueiro. Isso. Não, Sapatão era o zagueiro central naquela época e Mário Braga era o 4º zagueiro. Como o Sapatão, o Fluminense estava dar 5-0, tomou 6-0 do Santa Cruz. Como Mário Braga... Como Sapatão fez 3 gols contra, o pessoal estava pedindo para Mário Braga marcar Sapatão para não fazer gol contra. Isso mesmo, é isso aqui. Então eu quero dizer que esse gol contra feito pelo Thiago é para ele ficar quietinho lá no canto, tirar ele de ficar em cima do carro de desfile, porque pega mal. Que é uma situação difícil. Né? Ontem eu me atrevi a fazer uma adivinhação. Escrevi aqui na Folha do Estado o seguinte: puro palpite. Conhecendo um pouco do porquê das coisas e quem é quem no cenário das pesquisas brasileiras, me atrevo a vaticinar resultados previamente. Essa semana, na segunda, 17, o Instituto CMT mostrou Lula na liderança de, aí vai lá, 53 não sei quem, votos válidos. O IPEC mostrou 54, 46. Na terça, a pesquisa IPESP indicou 49 Lula, 43 Bolsonaro. E o Poder Data, 52 Lula, 48 Bolsonaro. O Poder Data é ligado a Cláudio Humberto e daí por diante, né? Mas mesmo assim está na frente. Bem, essa coluna está sendo fechada agora. Eu escrevi às 15h59. Portanto, sem saber ainda o resultado das pesquisas Quest e Datafolha de ontem. Portanto, estou antecipando nas duas, Lula deve sair na frente de Bolsonaro como nas anteriores. Já a partir de hoje, 20, teremos pesquisa do Basmarket, Instituto Veritas. Sabe o que vai acontecer? Pergunto eu. Nas duas, o presidente Bolsonaro estará à frente, ou até, em uma delas, ter um empate puro e simples. E aí, vai encarar? Me atrevi a fazer essa adivinhação. Já que você fica me chamando de bruxo, o pessoal está me chamando dessa coisa aí na rua. Isso é uma bruxaria. Você fazer adivinhação é bruxaria. Por que você está adivinhando tanto assim na sua coluna? Porque eu conheço essas pesquisas. Você também os institutos, nossas pesquisas, os institutos. Sim. Mas você está fazendo bruxaria também? Não, mas eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vaticinar é uma forma de criminalização agora das pesquisas, né? Das pesquisas que está aí no Congresso, né? Para uma apresentação aí de um projeto de lei para punir só se acabar. Pesquisas. Mas o cara pesquisa diz o resultado de momento. O cara vai voltar atrás e vai fazer a pesquisa de novo. Pode retroceder ao tempo. Porque se a pesquisa é feita agora, é uma situação. Amanhã tem um escândalo, muda o perfil. O pessoal está reclamando daquelas diferenças gigantescas de pesquisas. Ô Dilson, aqui na Bahia, rapaz, Wagner em 15 dias mudou a eleição, que perderia em primeiro turno pro segundo, e não foi lambança, não foi mentira não, é porque cresceu no fim mesmo. O pessoal cansou, mudou, entendeu? Então a gente tem que entender. Agora tem instituto que você fica com um pé na frente e outro atrás, tem, aqui, eu já dei uma dica aqui, né? Não disse nada, mas dei uma dica. Agora, olha o resultado dos outros pesquisas, o cara sai imediatamente, os caras vão trocar a figurinha. Olha, eu vou botar esse resultado aqui, bota mais ou menos. Não existe isso, pelo amor de Deus. Aí ele tá procurando chifre em cabeça de burro, só burro para encontrar o chifre nele. Ok, Humberto, então até a próxima semana.